Oi, Alessandro. Como você está? Estamos chegando no momento mais aguardado do ano. Assim como eu, sei que você também está esperando ansiosamente para o início da Copa do Mundo. Muito obrigado por acreditar e jogar sempre junto com a gente. Eu tenho uma mensagem muito importante para você. Posso te ligar? Falando sobre isso aí, eu não sou menino, eu conheço o Yuri. Ninguém confirma oficialmente, né, que tem alguma coisa a mais e não seriam loucos de fazer isso. E se confirmar, alguém confirmar para mim aí, eu vou ter que ter uma certa cautela no que vou dizer, porque geralmente não se libera tudo dessas informações. Mas é muito já de se imaginar alguma coisa, tendo em vista que existe um zum zum zum, não é informação, zum zum zum. O Samuel Venâncio, eu não vou dizer que é o Alessandro Matias de lá, não, porque eu estou querendo também, aí, né, queria eu, né, nesse sentido assim, o cara é um monstro aí de jornalismo, foi de rádio e abriu seu canal e está muito bem, obrigado, como vocês viram. Samuel é uma referência, né, no jornalismo esportivo mineiro, mas ele é o cara que, se alguma coisa acontece com o Cruzeiro, passa por ele ali de notícia, é um cara muito que tem aí sim parecido comigo, de contextualização de bastidores, circula por todas as nuances lá, todas as chapas, né, agora não na chapa, né? Todas as vertentes, vamos dizer assim, e agora, claro, com o Ronaldo e toda a estrutura aí dessa SAF aí, que recém colocou o Cruzeiro no patamar, acredito aí, pode aguardar. O Cruzeiro, meu Deus do céu, uma estrutura muito boa, né? Tenho conversado com pessoas ligadas aí, inclusive ao clube, enfim, a coisa tá organizada mesmo, de confiança, né? E não poderia ser diferente. Mas essa ida do presidente para BH, uma das passagens, falar com o Ronaldo, tendo um Juba com esse zum, 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 se a gente for ligar aqui agora numa pré-visão do que pode vir a acontecer, eu não duvido. O Sport quer jogador, claro que quer oportunidade, não tem grana, né? Tá aí o Jean Carlos. O Jean Carlos não está no Sport ainda porque o Sport não tem grana para pagar, como o presidente do Náutico queria há um tempo, algumas semanas atrás. Cash, dinheiro, ele não quer, não dá para fazer nada de outro jeito. Então, se não dá para um Jean Carlos, tu imagina, com todo respeito ao Jean Carlos, jogadores que recém agora aí no elenco, né? De repente não é do primeiro time, mas que entra aí no contexto que não vai ser utilizado pelo Cruzeiro, né? Lembra muito o São Paulo, né? Sem querer comparar, mas o São Paulo dos anos 80 era isso. Tinha um time A, B, C e o cara que estivesse lá dentro estava muito bem, obrigado, porque não, ainda é, mas não é, nem chega aos pés do que era o São Paulo na década de 80, né? Uma real, vamos dizer assim, academia de futebol. Muitos craques. Então, não duvido que o Juba entre nesse contexto de sei lá, empresta, ou vende partes em pagamento de jogadores, grana também, é verdade, coisa que o vale. É zum, zum, zum. Não é informação ainda. É tanto que eu fiz questão de colocar aqui agora o Samuel Venâncio. O Samuel está ocupadíssimo. Eu digo, Samuel, te vira, entra aqui, porque o torcedor quer ouvir. E um cara como você, referência aí em Minas Gerais, para deixar o torcedor a par dessa situação. Se o Juba ficar, é uma boa também. É uma boa também. Sou contra as pessoas que uma coisa é criticar, outra coisa é a gente querer botar o cara como um monstro. O Juba nunca foi monstro, fez sim, como o Samuel Venâncio fez, um bom campeonato brasileiro, podia ter sido melhor, poderia. Agora, um pouquinho antes do evento, foto, né, que a gente brinca aqui, da bramosidade, que ele não é esse cara, né, eu tô brincando aqui, mas não é. Quando é, eu digo na cara mesmo aqui, dura, e boto o dedo na ferida, como eu já botei vários jogadores, e quem é mais antigo sabe. Né? Na época de Martorelli, 5 jogadores do Sport, Caneiro, Cachaceiro, Raparigueiro e outros erros da vida aí, saíram do Sport por causa de denúncia da gente. Né? Então o Martorelli chegou lá, eu sempre conto essa história aqui, tenho muito orgulho disso, porque se não é homem de palavra, de trabalho, de tudo, não é homem para estar dentro do esporte, não. Então, nesse sentido, então, eu sou muito duro com quem não cumpre a palavra do outro lado, né? Tem um contrato, tá ganhando dinheiro, tá tudo direitinho lá, tudo certinho. Então, porra, nem que seja ganhando nada, vamos, que fosse outra situação, mas não deu tua palavra, não tá ali, não tá vestindo a camisa, pelo menos era para vestir. Então, nesse sentido, só para alinhar aqui, que eu brinco
que realmente aconteceu. Coincidência ou não, ele já vinha caindo de produção e aquela foto em diante, eu não lembro de Juba ter feito uma partida boa. Culpa de Juba? Não, mas Juba, qualquer jogador que está começando, da base, está aqui, cara, contrata um assessor de comunicação. Faça isso. Faça isso. Uma vez, um jogador, que eu não vou dizer o nome aqui, eu propus, não querendo me propor para ser, mas só para dar um exemplo, eu propus aqui que o cara tivesse uma assessoria de comunicação. Inclusive, bicho, se tu quiseres, à época o Eu Pratico Esporte tinha um boom, assim, mas dava para eu distribuir o trabalho com outras situações, principalmente se fosse do âmbito que eu gosto, que é futebol, assessorar um jogador, coisa que eu valha. E o jogador disse para mim que a gente já temos uma empresa. E esse a gente já temos, o cara se envolveu um bocado de merda, um bocado de coisa. Pronto. Apagou-se. Então, enfim. Se bem que, né, por mais assessoria que se tem, a pessoa também tem que querer melhorar. Tem que querer evoluir. Tem que confiar, né? Por isso que... Não, deixa pra lá, eu ia falar outras coisas aqui. Então, volta para cá, volta para Juba, volta para Cruzeiro, volta para essa visita do Yuri. Vai visitar o Cruzeiro para estatuto? Claro que eu acredito que vai. Claro que vai. Agora, só o estatuto, não. Quem em sã consciência sai daqui para BH para conversar com o Ronaldo, com diretoria, SAF, né, para só entender do estatuto? Não, é o contexto geral. E nesse contexto geral, o Cruzeiro sempre foi um grande parceiro do esporte, como o esporte sempre foi um grande parceiro do Cruzeiro. Estão levantando essa bola do Juba aí, que a gente já sabe que não tem confirmação ainda, não, é um zum, como eu falo aqui. Mas deixa eu só ver, gente, vibrou aqui meu celular. Vai que alguma informação, alguém que está vendo aqui, colocando para a gente, me permita, como a gente faz aqui ao vivo. Deixa eu ver aqui. Não. Foi Eduardo Carvalho falando comigo. Já eu respondo, Eduardo, se você estiver me assistindo, tá joia? Então, dentro desse contexto, dentro dessa parceria, a gente acredita que o Yuri, eu não canso de elogiar quando a pessoa merece. Yuri é um grande empresário, é um cara que ajudou o esporte dentro do contexto da época do ABMG, o CT, enfim, tem na prefeitura, tem muito acesso com a política, né? Demorou, mas se não tivesse um Yuri, por exemplo, dentro do contexto na época, o esporte não teria aquela aprovação do que seria a Arena, né? Do projeto, aquela coisa toda. Mas, enfim, só fui lá buscar informação para trazer para cá o que ele representa dentro do contexto empresarial, dentro do esporte em si. Você percebe melhoras. O próprio Eduardo Carvalho, aqui para nós. Eduardo para elogiar, Eduardo para, né? Eduardo é pá. E Eduardo dessa vez já é Eduardo Paz e Amor. Eu estou vendo um Eduardo diferente, mas é um Eduardo que está reconhecendo uma parte do que pode, mas eu posso melhorar isso. Pode melhorar aquilo. Ótimo, é isso que a gente quer. Reconhecimento do que está crescendo, porque nem tudo está perdido mais. Não é uma terra arrasada como antigamente. Mas a gente já vê um candidato como Eduardo, que aqui para nós o Eduardo é um cara muito... Né, dá porrada, ele dá. Ele fala na cara. Ele responde... Muitas vezes poderia dar uma amenizada, poderia segurar um pouquinho, falar, dar um bom dia, um boa tarde, bom... Não. Já chega chutando o pau da barraca, mas enfim, tá diferente. Elogiou uma parte, claro, uma organização dentro do clube, a parte financeira, ele quis detalhar nesse sentido, mas a gente já vê que aos olhos de quem, né, tá contrário, já se percebe isso, tá? Então o esporte administrativamente tá bem. No futebol, não foi um bom ano para o futebol, não, né? O que é que a gente ganhou, como foi, terminou em quê, como é que tá? Então, a corrida é muito grande, seja para o Yuri, seja para o Eduardo, seja para quem quer que seja o próximo presidente do esporte, porque não é só SAF, não é só retrofit, não é, enfim, é buscar para o momento. Inclusive, já lembro aqui de novo, o presidente falou 2024 para a SAF não se faz de uma hora para outra. Nenhum candidato, pré-candidato, vai chegar aqui na cara dura e dizer que ano que vem... Porque não é assim, gente. Não é assim. Nem eu vou cobrar. Eu pergunto de SAF. Qual é a ideia? Né? O que é que você está vendo? Etc. Agora, data para fazer uma SAF, não. Aí eu vou estar fomentando uma falta de planejamento, uma cobrança irresponsável, sem inteligência alguma com relação a esse tipo de assunto. Então, eu estou levantando uma bola aqui que, inclusive, tiraram uma brincadeira comigo nos corredores, né? Pessoas ligadas ao clube. Sushi, me diga quais são as situações que podem.
eu faço duas coisas. Quando me dizem algo parecido, ou quando eu ligo e não atendem, ou não mandam uma mensagem de volta, ou demora, pela minha experiência, indício que aquilo é verdade. A própria contratação aí do possível coordenador, né, o supervisor, não, coordenador de São Paulo, né, passa por isso aí. Né? Gente ligada ao clube, opa, não, estava em reunião, estava nisso, estava naquilo, isso é verdade. E em seguida ele confirma, né? No caso que recebeu sim uma proposta, um planejamento. Então, entra dentro desse contexto, porque dentro do Cruzeiro deve ter jogadores, que não é só São Paulo, mas dentro do Cruzeiro deve ter jogadores que interessam aos coordenadores, ao próximo técnico do esporte, que a gente não sabe quem é, e interessa também a Carreiras, ao presidente, a todo mundo, né? O Cruzeiro, quem dera. Quem vai duvidar, melhor dizendo. Falaram aí sobre algumas possibilidades de técnicos, mas calma, não tem nada ainda. É interesse, é paquera, né? Como eu digo, paquera, depois namoro, noivar e casamento. Demora muito para fazer esse tipo de situação. Deixa eu ver aqui, reunião com Yuri, Ronaldo, falamos aqui, né, com Samuel Venâncio, falando aqui do Milton Cruz agora. Vamos falar da lista, né, de alguns jogadores, inclusive jogadores que já estão se despedindo, mas isso daqui a pouquinho, depois do intervalinho, para eu tomar uma água, você dar like, se inscrever, acionar o sino das notificações e quem sabe virar membro. Olha o que tu pode ter se você virar membro da Eu Pratico Esporte TV. Diga as passagens, gente, R$2,99. Meu Deus, ponte que caiu, né? Vamos embora. Eu Pratico Esporte. Veja o que é que você tem. Fala, nação rubro-negra, promoção 100 mil inscritos na Eu Pratico Esporte TV, tá um sucesso. E você concorre a prêmios oficiais do Esporte Clube do Recife, como calções, agasalhos, camisas, relógios do Esporte Clube do Recife e até mesmo um Apple Watch Série 7 GPS. Vem pra cá, Eu Pratico Esporte TV. Tudo sobre esporte e futebol. Instruções na nossa programação.